Imagine se um dia você encontrasse uma porta que estivesse conectada a um outro mundo e qualquer item ou habilidade que você aprendesse pudesse ser trazido de volta ao mundo real. A história começa quando uma menina está sendo assediada por alguns homens. No entanto, conhecemos Yuya, um garoto que tenta falar contra os homens. Mas os homens o chamam de gordo e feio e acabam batendo nele. Eventualmente, a polícia chega e os homens fogem. A menina agradece a ele pela ajuda, mas Yuya diz que está bem e vai embora. Aprendemos que ele foi ensinado por seu avô a sempre ser gentil e ajudar os necessitados. Quando ele chega em casa, vemos que sua casa está coberta de grafites, chamando-o de nomes. Aprendemos que desde jovem ele é intimidado por todos. Mesmo seus pais o tratavam mal, porque seus irmãos eram considerados bonitos, mas ele era feio. E quando ele chegou ao ensino médio, as coisas pioraram para ele, pois ele apanhava na escola. Era apenas seu avô que cuidava dele, sempre lembrando-o de que ser gentil o fará feliz. Seu avô acabou falecendo, mas deixou sua casa e todas as suas economias para ele. Seus pais tentaram contestar o testamento, mas no final, Yuya ficou com tudo. Porém, seus pais o abandonaram completamente. Então ele vive sozinho e tem que trabalhar meio período todos os dias. Na escola, Yuya está se formando no ensino fundamental, mas no seu anuário só há comentários maldosos sobre ele. Ao tentar sair, ele é parado por seus agressores. Eles lembram que, mesmo que esteja se formando, ele ainda é o garoto de recados deles. Yuya diz que precisa ir para o trabalho, mas os agressores o espancam. E vemos seu irmão e irmã apenas assistindo de longe. Quando ele finalmente chega ao trabalho, seu chefe está farto de ele chegar atrasado e diz para não voltar mais. Em casa, Yuya tem uma refeição deprimente e ao se olhar no espelho, ele tem um acesso de raiva e quebra o espelho, pensando que nada vai mudar mesmo depois da formatura. Ele soca a parede, que de repente revela uma sala secreta. Há uma série de itens estranhos na sala, e Yuya acha que devem ser lembranças de viagem de seu avô. Ele encontra uma porta peculiar, e quando a abre, leva a uma sala estranha. Ele fica assustado quando uma notificação aparece. Ao lê-la, ele descobre que a porta está conectada a outro mundo. Há várias notificações que lhe informam sobre diversas funções disponíveis, como a capacidade de armazenar itens, e ele pode controlar quem pode usar a porta. Embora ele esteja confuso com as funções, ele acha que o sistema é como um jogo, então ele decide verificar seu status. Mas quando ele vê, fica arrasado ao descobrir que todas as suas estatísticas estão tão baixas. Ele olha ao redor da sala e quando olha para fora, descobre que realmente é outro mundo. Ele encontra um bilhete na mesa. Embora não consiga ler inicialmente, ele tem uma habilidade linguística que o ajuda a entender. Ele descobre que o dono da casa era um grande sábio, mas está prestes a morrer. Então deixou-a para que quem a encontre se torne o novo dono, incluindo todos os seus pertences. A casa é protegida por magia, então ninguém consegue invadir o proprietário. Ele encontra um monte de armas dentro, mas ao examiná-las, ele as considera itens excepcionais e extremamente perigosos. Ele dá uma olhada lá fora e tenta balançar sua espada. Ele cai, mas consegue aprender uma habilidade básica de espada. Achando que pode ser útil, Yuya treina com cada uma das armas, descobrindo que todas são itens de nível Deus, e ele ganha uma série de habilidades. Apesar disso, suas estatísticas ainda permanecem no nível 1, e ele se pergunta como aumentá-las. Ele guarda as armas em seu depósito, mas de repente um monstro ataca. Yuya está apavorado, mas logo percebe que sua casa está protegida. O monstro é um ogro sangrento de nível 300, e se choca contra a parede mágica. Ele agarra uma árvore tentando usá-la para entrar, mas não funciona. Yuya pensa que deve tentar reagir, então ele lança sua lança, que atravessa o monstro e o mata instantaneamente em um único golpe. 20002, 223060. A lança retorna para ele e o monstro desaparece, deixando cair vários itens. Yuya de repente alcança o nível 100 e fica chocado ao ver suas estatísticas. Depois de alocar todos os seus pontos, Yuya decide encerrar por hoje. E quando ele tenta sair, ele recebe uma opção de saque, que converte os itens do monstro em dinheiro. Yuya está confuso ao ver isso, mas aceita de bom grado. Mais tarde naquela noite, Yuya passa por uma mudança em seu corpo enquanto ele se transforma completamente. E quando ele acorda, descobre que seu corpo está diferente e suas roupas já não servem. Ele não tem certeza do que está acontecendo, e seu espelho ainda está quebrado, então ele decide procurar algumas roupas.
Há roupas mágicas na casa do sábio, que se ajustam livremente no tamanho e fornecem uma variedade de bônus mágicos. Yuya se pergunta sobre a identidade do sábio e olha ao redor de seu jardim. Ele é subitamente atacado por um monstro de slime nível 200, mas desta vez Yuya calmamente pega sua lança e destrói o monstro facilmente. Ele solta um pouco de slime de café e até um colar raro, que tem a capacidade de restaurar seu poder mágico. Ele sobe de nível novamente, ganhando uma habilidade de detecção de presença, e já está no nível 150. Ele experimenta um pouco do slime de café, e na verdade é bem gostoso. Ele decide usar parte do dinheiro que ganhou para comprar um novo uniforme, encomendando-o para estar pronto para o início do ensino médio. Depois disso, ele passou todos os dias no outro mundo e começou a se divertir, chegando a esquecer sua depressão. Ele treinava e aprendia o máximo possível sobre o outro mundo. Um Goblin de elite ataca sua casa, mas Yuya se tornou completamente diferente, lutando habilmente contra ele, e até usando uma habilidade para derrotar o Goblin. O tempo voa e o início do ensino médio chega, e todos são imediatamente atraídos por ele. Até mesmo seus irmãos parecem estar impressionados. Na aula, ele é abordado pelos seus agressores, mas eles não o reconhecem, pensando que ele é um aluno transferido. Quando ele diz que é Yuya, todos ficam chocados e não acreditam nele. Quando ele vai ao banheiro, fica completamente chocado ao se ver pela primeira vez desde sua transformação. Depois da aula, ele é abordado por seu irmão e irmã, se perguntando o que ele fez para mudar tão drasticamente, chamando-o de perdedor. Mas de repente, há uma limusine que para e a garota que ele salvou está à sua procura. Ele se pergunta quem ela é, e ela o lembra de como ele a salvou. E Yuya se pergunta como ela sabe o nome dele. Ela admite que investigou sobre ele porque queria agradecê-lo, e se apresenta como Kaori. Ela pergunta se ele gostaria de entrar na Oz Academy, e Yuya reconhece que é uma academia para a super elite. Ficamos sabendo que Kaori faz parte do conselho estudantil, e seu pai é o diretor da academia. Yuya fica lisonjeado com a oferta, mas acha que não é inteligente o suficiente para ingressar em uma academia assim. Seu irmão interrompe, pedindo para entrar na academia e dizendo que eles são superiores ao Yuya tanto nos estudos quanto nos esportes. Mas Kaori recusa porque eles estão insultando Yuya, que é o herói dela, e ela revela que já os investigou e sabe tudo sobre o comportamento nefasto deles contra Yuya. Ela continua dizendo a Yuya que a academia deles enfatiza a personalidade em vez de apenas a parte acadêmica, então não haveria problema para ele se matricular. O atendente dela sugere mostrar a academia para ele, então ela o leva, e eles partem enquanto os irmãos dele não conseguem acreditar no que aconteceu. Eles chegam à academia, que é uma escola famosa, cheia de estudantes brilhantes. Ele se encontra com o presidente Tsukasa, que agradece por ter salvo sua filha. Yuya diz que não foi grande coisa, mas Kaori diz que ele foi o único que a ajudou. Tsukasa o convida a ingressar na escola, até oferecendo pagar sua mensalidade como agradecimento por ajudar sua filha. Mas Yuya está hesitante, pensando que não vai se encaixar porque normalmente só gênios são aceitos. Tsukasa diz que gênios são apenas pessoas normais que encontraram a maneira certa de trabalhar duro e usar menos tempo, mas Yuya acha que eles são dotados de talento. Tsukasa lhe diz que todos têm seus próprios talentos e através de desafios e diversão, ele eventualmente aprenderá quais são seus talentos. Dizendo que ele ainda é jovem, sugere a Yuya experimentar a escola por uma professora chamada Sawada entra, e Tsukasa a apresenta como uma cientista renomada, mas suas aulas são populares e fáceis de entender. Yuya se prepara para sua primeira aula, e se preocupa que está fora de sua área de conforto. Mas ele pensa que as coisas não poderiam ser piores do que em sua escola normal. Ele é chamado e se apresenta, mas todos os alunos parecem surpresos. Ele se preocupa com o que pensam dele, mas todos estão na verdade impressionados com o quão bonito ele é. Ele se senta no fundo e compartilha um livro com a garota ao lado, mas ela é um pouco fria com ele, e ele teme que ela já o odeie. Kaori se pergunta se Yuya vai se encaixar na sua turma, e conforme a aula continua, ele acaba achando a turma bem normal, exceto que os alunos são muito mais ativos e engajados. Durante o intervalo, um grupo de alunos tenta conhecê-lo, fazendo perguntas como se ele é um ídolo e se ele tem namorada. Um estudante chamado Ryu impede que eles o assediem, e ele leva Yuya para a cafeteria para almoçar. Yuya fica maravilhado ao ver o cardápio e é tudo de graça. Então Yuya pensa que é comum. Eles sentam com outro estudante chamado Shingo. Eles começam a falar sobre anime, e Yuya fica surpreso que eles são como ele. Enquanto ele come, percebe que todos estão olhando para ele e pensa que é porque ele está usando um uniforme diferente. Shingo pergunta a ele se está em algum clube, mas Yuya diz que não faz parte de nenhum. Ryu também não está em um clube, mas é porque ele é bom em todos os esportes e tem dificuldade em escolher apenas um.
Shingo revela que faz parte do clube de jogos, e Yuya fica surpreso que são permitidos consoles na escola. Mas Shingo diz que tudo bem, contanto que não joguem durante a aula. E enquanto falam sobre videogames, Yuya fica mais à vontade com eles. No final do dia, ele se encontra com Tsukasa, e admite que se divertiu. Então Yuya decide que quer se juntar à escola. Ao sair da sala, ele encontra Kaori, que se pergunta se ele está se juntando à escola. Ele conta a ela sua decisão, e ela fica feliz que ele decidiu ficar. Ela o convida para se juntar a ela depois da escola, e eles visitam algumas lojas em uma área popular. Yuya se pergunta se é aqui que ela passa tempo com suas amigas, mas ela revela que não passa muito tempo, porque as pessoas parecem hesitar em relação à sua família e seu pai, mas ela diz que ele é diferente. Yuya fica nervoso, então sugere dar uma olhada na creperia. Olhando os preços, ele fica feliz por estar sacando dinheiro do outro mundo. Enquanto eles experimentam os crepes, ambos se divertem e Yuya quer experimentar os outros sabores, mas de repente pensa que se comer demais, pode voltar à sua forma original. Ele pergunta a Kaori como ela o reconheceu quando ele parecia tão diferente, mas ela diz que, embora ele esteja um pouco mais magro, o reconheceu porque seus olhos ainda parecem os mesmos. Ela oferece a ele um pedaço de sua crepe, já que ele queria provar outros sabores. Então ele dá uma mordida, mas fica um pouco envergonhado. Ela de repente percebe como ele está se sentindo, mas ele também oferece a ela um pedaço. Ela aceita nervosamente, dando uma mordida, e algumas garotas observam, achando que eles são super fofos juntos. Mais tarde naquela noite, Yuya decide voltar para o outro mundo, vestindo uma armadura completa. Ele entra e confronta os monstros que aparecem. Mesmo que ele ainda esteja com medo, ele os derruba e percebe que subiu de nível para 235, mas percebe que a velocidade com que está subindo de nível se tornou muito mais lenta. Então ele pensa em deixar sua casa para encontrar monstros mais fortes para lutar. Pensando no seu tempo na academia, Yuya quer encontrar um novo desafio, mas ao sair do portão, ele de repente ouve um grito. Ele puxa sua lança e corre em direção ao grito. Ele encontra vários soldados que foram brutalmente mortos. Ele nota um monstro, e é um general Goblin de nível 200. Yuya pode perceber que é perigoso, mas ele vê uma menina atrás dele. Ele lança sua lança nele, mas o Goblin a desvia. No entanto, naquele momento, Yuya desce com o pé e o Goblin é derrotado. Ele se vira para a garota, mas ela o chama porque há outro Goblin atrás dele. Ele é arremessado e percebe que é mais forte e mais rápido do que ele. Mas Yuya não desiste, pensando que tem outras forças. Ele usa sua lança para saltar sobre o Goblin e troca para seu arco, lançando uma chuva de flechas. Ele então troca novamente para sua espada e divide o Goblin ao meio. Ele cuida da garota, pensando nos outros humanos deste mundo, mas ela acaba desmaiando, e ele ouve alguns homens se aproximando, então ele usa uma habilidade de invisibilidade para evitá-los. Há cavaleiros que vêm procurar a garota, e descobrimos que ela é uma princesa chamada Lexia. De volta à sua casa, Yuya pensa sobre o encontro, se perguntando se a garota estava bem, mas como havia cavaleiros que apareceram para ajudá-la, ele acha que ela deve estar bem. Olhando para a camisa dele, ele pensa que deveria tentar comprar algumas roupas novas já que ganhou algum dinheiro do outro mundo. Vemos um shopping. E enquanto Yuya anda por aí, as pessoas olham para ele pensando que ele deve ser algum tipo de ator ou modelo. Sua camisa é encantada para ficar limpa, mas ele pensa que deveria comprar algumas roupas diferentes para não parecer sempre o mesmo. Enquanto isso, vemos um diretor gritando com outro homem. O homem é o gerente de um modelo chamado Shou, mas Shou não apareceu para a sessão de fotos. O gerente recebe uma ligação de Shou e descobre que ele está a caminho. Mas o diretor fica bravo, porque Shou não está respeitando o tempo de todos que estão prontos para a filmagem, especialmente Miu, a outra modelo, que está esperando a manhã toda. O tema da sessão de fotos é centrado em ser um casal, então é impossível filmar sem ele. O diretor pensa sobre o que eles deveriam fazer, e como todos estão esperando para começar, ele decide procurar um substituto dentro do shopping. Enquanto Yuya faz compras, ele fica impressionado com o número de opções. Ele é abordado por algumas garotas e se preocupa que seja uma tática de vendas. Elas querem saber mais sobre ele, e até se oferecem para ajudá-lo a fazer compras. Ele não quer que elas se sintam mal, então as recusa da maneira mais educada possível. As garotas ficam impressionadas e começam a surtar por causa dele, mas Yuya se pergunta se lidou com elas da maneira certa. Yuya está nervoso para fazer isso, mas ele pensa em todas as pessoas que estão contando com ele, e acaba concordando em ser o modelo deles. Ele atua como um namorado para o ensaio, tirando fotos em uma variedade de roupas e posições diferentes. O diretor diz para ele parecer mais sexy, mas Yuya tem dificuldade com a orientação. Mas Miu diz que ele está indo bem para a primeira vez, e Yuya fica encantado com a aparência dela.
Ela agradece a ele por salvá-los, mas Yuya percebe que ela está se aproximando dele. O diretor observa que Yuya está um pouco tenso. Eles se movem para o próximo local e Yuya fica impressionado com Miu por ser tão profissional, mesmo sendo da mesma idade. Então, ele está determinado a dar o seu melhor. Mas Miu agarra-se a ele para a próxima cena, e ele entra em pânico quando ela se encosta nele. O diretor diz para ela chegar ainda mais perto, então ela coloca os braços em volta dele e se aproxima ainda mais, o que deixa Yuya ainda mais envergonhado. E uma multidão começa a assisti-los. Enquanto isso, no outro mundo, vemos a princesa Lexia pensando em como foi salva. Ela decide sair e seu cavaleiro pergunta para onde está indo. Ela diz que está voltando para a floresta escura para encontrar a pessoa que a salvou. Mas seu cavaleiro diz que é impossível alguém viver naquela floresta. Mas Lexia insiste que foi salva por alguém e deve agradecer a pessoa que a salvou. O cavaleiro dela a avisa sobre os perigos de voltar, mas ela diz a eles que todos vão se juntar a ela desta vez. E eles se perguntam de quem ela herdou esse comportamento imprudente. De volta ao shopping, a sessão de fotos acabou e Yuya está exausto. Miu agradece a ele mais uma vez, e Yuya de repente engasga com sua bebida. Miu oferece a ele o lenço dela, mas Yuya fica preocupado porque está suado. Mas ele também não pode usar a manga, porque as roupas não são dele. Yuya pensa em sua experiência de modelo, e acha Miu incrível nisso. Mas Miu diz que só se acostumou, mencionando como costumava cometer muitos erros quando ainda era nova. Ele pensa em como é a primeira vez que veste roupas tão na moda, porque nunca teve a chance no passado. Ele se pergunta por que ela começou a modelar e ela diz que só queria ser notada, porque seus pais estavam sempre ocupados demais para passar tempo com ela. E então, depois que começou a ganhar alguns fãs, ela continuou porque tinha pessoas a apoiando, e gostava de poder trazer felicidade às pessoas que a viam. Ela diz a ele que ele também pode fazer isso, dizendo que ele deve ir no seu próprio ritmo, e o lembra de apenas aproveitar todos os momentos ao longo do caminho. Enquanto conversam, o diretor tira várias fotos espontâneas deles. Mas naquele momento, Sho de repente chega e a multidão fica animada ao vê-lo. Ele se aproxima de Miu, dizendo que podem continuar com a gravação. Ele a empurra contra a parede, querendo convidá-la para um drink, mas Yuya percebe que ela está desconfortável. Ele os interrompe e Sho se pergunta quem ele é. Sho tenta socá-lo, mas Yuya o arremessa. Todos ficam chocados e Yuya pensa em como o soco foi devagar. Ele se preocupa por causar uma cena, pensando que estará encrencado por bater em um cara tão bonito, mas a multidão torce por ele, achando que ele é muito legal. Sho se pergunta como perdeu, mesmo sendo boxeador. O diretor diz para ele ir embora, porque eles capturaram tudo em 4K. Sho sai correndo e Miu agradece pela ajuda, revelando que Sho a estava seguindo por aí e ela não sabia o que fazer a respeito. Mas o diretor diz que o comportamento de Sho sempre foi ruim, e com isso ele provavelmente não trabalhará novamente. Ele se pergunta se Yuya está interessado em fazer mais modelagem. Yuya agradece por lhe dar oportunidade de trabalhar com tantos profissionais, mas ele acredita que não é bom o suficiente para fazer o trabalho corretamente. Então ele recusou a oferta. O diretor respeita a decisão dele e eles acabam dando-lhe todas as roupas do ensaio como agradecimento pela ajuda, porque eles não podiam pagá-lo já que ele é apenas Yuya acha que ter a experiência já foi suficiente. Mas o diretor diz que é natural ser compensado pelo trabalho, especialmente porque foi ele quem o salvou, então Yuya aceita. Miu espera trabalhar com ele novamente no futuro e eles lhe desejam boa sorte. No carro deles depois, o diretor acha uma pena que Yuya não tenha querido continuar, sabendo que ele teria sido uma estrela. Olhando as fotos, Miu pensa em como Yuya era diferente, e o diretor pode ver ela ficando vermelha, então ele a provoca sobre ter uma queda por ele. Yuya organiza seu guarda-roupa, guardando todas as suas roupas novas, e vemos que sua foto se espalhou. As agências se perguntam quem ele poderia ser, e vemos uma mulher desesperada para contratá-lo, ordenando que seu associado o encontre antes que qualquer outra agência o encontre. Vendo como ele foi capaz de ficar de pé ao lado de Miu quando ele é apenas um amador, ela está determinada a não deixá-lo escapar. Enquanto isso, no outro mundo, vemos os cavaleiros de Lexia lutando contra alguns goblins. Os cavaleiros estão tendo dificuldades, e de repente aparece um goblin atrás dela. Mas o goblin é derrotado quando Yuya faz sua aparição. Eles ficam chocados ao vê-lo, e Yuya derrota os goblins sem esforço. Lexia fica feliz em ver que ele é real, e Yuya termina de derrotar os goblins. Ele trata um dos cavaleiros e Lexia se aproxima dele, dizendo que veio à Floresta Sombria porque tinha algo para lhe contar. Yuya se pergunta o que ela quer e ela de repente pergunta se ele se casará com ela, causando choque em todos. Seu cavaleiro se pergunta o que ela está pensando, lembrando-a de sua posição como princesa, dizendo que eles não sabem nada sobre Yuya, mas Lexia insiste que é amor à primeira vista.
Os dois começam a discutir, mas Yuya interrompe, dizendo que é perigoso na floresta. Então ele os convida para sua casa, o que é uma surpresa para eles, ao saberem que ele realmente mora na floresta. Eles ficam maravilhados ao ver a casa dele, e o cavaleiro se apresenta como Owen, o capitão dos Cavaleiros de Arzelia. E ele apresenta Lexia como a primeira princesa de Arzelia, mencionando que ela é a segunda na linha de sucessão ao trono. Ela agradece a ele por salvá-los mais uma vez, e Yuya começa a se preocupar com seu comportamento após descobrir que ela é uma princesa. Mas eles dizem para ele não se preocupar, já que não é uma visita oficial, e ele é o salvador deles. Yuya se apresenta, mas eles acham seu nome estranho e pensam que ele pode ser de outro país. Lexia fantasia que ele seja da realeza de outro país, mas Owen se preocupa com outras possibilidades. Owen revela que eles estavam lá para procurá-lo, porque da primeira vez que ele salvou Lexia, ela não teve a chance de agradecê-lo. Ela diz que tem pensado nele desde aquele dia, dizendo que é a primeira vez que ela se sentiu assim, e ela pede que ele se case com ela novamente. Yuya está sobrecarregado e acha que a proposta é muito repentina, fazendo a princesa pensar que o amor não pode ser tão simples. Pensando em cada romance que ela leu, o amor precisa vir com obstáculos, e seria chato se as coisas fossem tão tranquilas. Então, ela pede para começar como amiga dele. Yuya fica nervoso, pensando sobre suas experiências passadas, mas concorda em ser amigo dela. Owen menciona que há mais um motivo para estarem lá. O rei gostaria que ele visitasse o Palácio Real para que também pudesse oferecer sua gratidão pessoalmente. Yuya hesita, mas Owen diz que é uma ordem real, e ele não pode partir até que Yuya concorde. Então Yuya não tem escolha, a não ser aceitar o convite. Owen menciona que levará cerca de 5 dias, incluindo a viagem, mas Yuya acha que isso pode atrapalhar o início em sua nova escola. Então ele pede para adiar a reunião, mas Owen diz que eles estão felizes em esperar por ele sempre que ele decidir ir. Eles se despedem e Lexia diz para ele se preparar, porque ela planeja conquistar seu coração na próxima vez que se encontrarem. Em algum lugar na capital real, vemos um homem relatando sobre sua tentativa falha de tirar a vida de Lexia. Vemos um homem mascarado, e descobrimos que ele enviou assassinos atrás de Lexia, mas eles acabaram na Floresta Negra e os assassinos foram derrotados por monstros. Mas o homem mascarado se pergunta como Lexia conseguiu retornar ilesa e avisa seu homem para não falhar novamente. Ele tira a máscara, revelando um rosto desfigurado, e descobrimos que ele faz parte da família real, enquanto jura se vingar de Lexia. De volta à casa de Yuya, ele marca em seu calendário quando planeja ver o rei. Ele veste seu novo uniforme e sai para começar seu primeiro dia na academia. Todos olham para ele enquanto ele caminha, pensando que ele deve ser algum tipo de modelo famoso. Quando ele chega, o diretor o cumprimenta, mas pede desculpas porque não tem tempo para conversar. Mas diz a Yuya para se lembrar de apenas se divertir na escola. Yuya é apresentado à turma como estudante oficial, e vemos Ryu e Shingo que estão felizes em vê-lo. Nós cortamos para um jogo de futebol e conhecemos um estudante chamado Roy. Ele marca um gol e todas as garotas torcem por ele. Yuya observa do lado de fora, impressionado com a habilidade dele, e é abordado por uma garota chamada Kaede. Ela pergunta por que ele não entra no jogo, mas Yuya diz que ainda não tem seu uniforme de ginástica. Vemos Roy enfrentando o time adversário sozinho, mas ele os engana, passando a bola para seu companheiro de equipe, Akira. Akira corre em direção ao gol, preparando-se para usar seu movimento especial, mas erra e chuta direto para Kaede. No entanto, Yuya consegue parar e até marcar um gol no processo. Todos ficam chocados, se perguntando como ele se moveu tão rapidamente. Ele verifica se Kaede está bem, mas ela fica atônita com o charme dele. Akira vem correndo se desculpar, jurando se tornar seu servo, mas Kaede diz que está bem e o recusa. Ryu garante por Akira, dizendo que ele é apenas um pouco excêntrico, e Akira o agradece por salvá-los dois. Mais tarde, vemos Kaori se preparando para a aula de ginástica. Todas as meninas estão falando sobre Yuya, pensando que ele é como um príncipe. Kaede conta a ela tudo o que aconteceu, e as meninas acham que ele deve ter uma namorada já que ele é tão legal. Mas Kaori e Kaede insistem que nada foi confirmado. Durante a aula seguinte, Yuya acena para Kaori, que está no campo, mas de repente alguns delinquentes entram de moto. Eles cercam as garotas, balançando seus tacos, e todos os alunos verificam a agitação. Eles reconhecem o grupo como os Ogros Vermelhos, o grupo de delinquentes mais perigoso da área. Yuya os reconhece e vê seus irmãos com o grupo. Kaori se pergunta o que eles estão fazendo na escola deles. E o irmão de Yuya, Yuta, aponta ela como a filha do diretor. Kaori reconhece os dois, e eles dizem que estão lá para se vingar dela por menosprezá-los e aceitar Yuya na academia.
Kaori os avisa que a polícia está a caminho, mas a irmã de Yuya, Sara, acha que eles têm tempo antes de aparecerem, então planejam sequestrá-la como vingança. Os capangas a cercam, e as coisas parecem ruins. Yuya quer salvá-la, mas suas pernas estão tremendo. Mesmo tendo enfrentado adversários muito mais fortes no outro mundo, ele tem um bloqueio emocional ao enfrentar os valentões. Seus amigos ficam preocupados com ele enquanto ele entra em pânico, mas ele consegue se recuperar. Ele abre a janela e pula, chocando a todos, pois estão no quarto andar, mas Yuya cai ileso. Ele avança, confrontando seu antigo valentão, Araki, que diz que é hora de dar-lhe uma lição. Ele manda seus garotos atacarem Yuya, mas ele desvia facilmente de todos os ataques e desarma todos em um instante. Araki tenta atacar, mas Yuya passa correndo por ele, focando em salvar Kaori, mas é parado por um cara enorme chamado Omori. O cara avança contra ele, mas Yuya nem se move e o joga para o lado. Yuya chega até Kaori, verificando se ela está bem, mas o chefe da gangue avança em direção a Yuya. Yuya consegue desviar, mas o chefe ataca com sua moto. Yuya pula para fora do caminho e o cara acaba perdendo o controle e batendo sua moto. O chefe fica inconsciente e a polícia chega. Todos os delinquentes são presos, e os estudantes são instruídos a voltar para suas aulas. Yuya se certifica de que Kaori está bem, e ela de repente fica fraca, mas Yuya a segura, e eles compartilham um momento. Enquanto isso, Yuta pensa que os ogros vermelhos foram inúteis, mas de repente ele é sufocado pelo chefe, que o culpa pela situação em que estão. Sara implora por ele, mas ela apenas é chutada para longe, e Yuta continua a ser sufocado, mas Yuya entra no caminho, separando-os, e Yuta agradece a ele. O chefe avança contra ele, mas Yuya apenas encara de volta. Os alunos se perguntam o que aconteceu, mas tudo se acalma, e Yuta se pergunta por que ele o salvou. Mas Yuya diz que, embora tenham sido terríveis com ele, ainda são sua família, então ele não poderia simplesmente abandoná-los. Seu irmão fica comovido até as lágrimas, e eles imploram por seu perdão, pedindo desculpas por tudo o que já fizeram. Ele está com seus amigos e pede desculpas pelo problema que causou, mas todos ficam impressionados com ele, perguntando-se como ele conseguiu pular pela janela. Yuya vai explorar o outro mundo, mas lembra de um aviso de Owen, contando a ele que a Floresta Negra é considerada a região mais perigosa das Terras, com monstros tão fortes que facilmente seriam capazes de destruir uma cidade. Então Yuya se pergunta sobre o sábio que costumava possuir a casa. Ele explora mais fundo na floresta procurando por monstros mais fortes para enfrentar, quando de repente ouve um grito e vê um filhote sendo atacado por um... O filhote brilha com uma energia sombria, mas está muito fraco para lutar. Yuya observa de longe e vê que o orc é um rei orc de nível 600 com mais de 20.000 de ataque. Yuya pensa que não tem chance, então desiste de salvá-lo. Mas o orc continua batendo no cachorro, pisando em seu corpo. Yuya não consegue simplesmente deixar pra lá, pensando no que seu avô faria. Então ele decide ajudar, pensando que pode apenas distrair o orc. Ele avança, mas na verdade o derruba com um único golpe, e ele começa a ficar envergonhado por ter demorado tanto para criar coragem apenas para as coisas terminarem tão facilmente. Mas ele pensa no ogro que derrotou quando ainda estava no nível 1 e começa a se perguntar sobre o sábio que criou armas tão insanas. Ele verifica o cachorro, mas ele rosna para ele. Ele oferece uma poção, mas o cachorro acaba desmaiando. Ele rapidamente trata o cachorro e ele começa a gostar dele. Ele tenta falar com ele e descobre que está sozinho, sem ter para onde ir, então ele se oferece para acolhê-lo. O cachorro concorda alegremente, e Yuya de repente adquire a habilidade de domar, tornando o cachorro seu novo companheiro. Ele verifica as estatísticas e descobre que é na verdade um Black Fenrir de nível 500, e fica impressionado com suas estatísticas. Ele pensa em dar-lhe um nome, e ao olhar para seu pelo preto, decide chamá-lo de Knight, que pula alegremente sobre ele. Eles voltam para a casa dele, e ele verifica os itens deixados pelo Rei Orc. Há uma pedra mágica de classe S e a espada e armadura usadas pelo Rei Orc, mas o equipamento não pode ser usado por humanos, mas é possível que eles sejam reforjados. Há também uma escova rara que tem a capacidade de estimular o crescimento do cabelo, mas ele a usa para escovar Knight. Ele verifica suas próprias estatísticas e descobre que ainda está no nível 235. Ele acha estranho não ter subido de nível, mesmo depois de derrotar um monstro de nível 600, mas acredita que eventualmente entenderá o sistema de níveis. De volta ao mundo real, ele deixa Knight em sua casa enquanto vai para a escola. Ele pergunta aos amigos se há alguma loja de animais por perto, revelando que acabou de adotar um cachorro. Kaede fica animada ao ouvir isso, pedindo para ver fotos, mas Yuya fica nervoso com ela chegando tão perto. Ela pede desculpas,
Yuya diz que não tem fotos porque nem tem um smartphone. Seus amigos o acham um pouco estranho por isso, mas ele apenas diz que nunca precisou de um. Eles falam sobre a loja de animais próxima, mas dizem que não estão livres para ir com ele depois da escola. Mas Kaede se oferece para levá-lo. Yuya agradece a ela pela ajuda, mas ela começa a pensar que poderia ser como um encontro. Mas ela diz para ele não se preocupar com isso. Quando ele chega em casa, Night corre até ele, e Yuya mostra a ele os diferentes itens que Kaede ajudou a escolher na loja. Ele dá a Night sua nova coleira e decide que eles deveriam dar um passeio. Eles vão ao parque, mas todos olham pra ele achando que ele parece tão legal e que Night é tão fofo. Ele acaba encontrando Kaori e apresenta Night pra ela. Ela começa a acariciá-lo e acha-o adorável, enquanto os espectadores pensam que formam um casal perfeito. Kaori pergunta a ele sobre a raça de Night, mas ele finge que não sabe, já que não pode dizer que é um Fenrir. Mas Kaori pode perceber que ele é super inteligente e fica feliz que Yuya o adotou. Uma garota chama Yuya e acaba sendo Miu, a modelo com quem ele trabalhou. Acontece que ela também mora na área e vem ao parque para caminhar. Yuya a apresenta às meninas, e as pessoas ficam maravilhadas ao vê-lo com outra garota bonita. Eles começam a chamar ainda mais atenção à medida que as pessoas começam a reconhecer Miu. Sem querer causar uma cena, Miu decide ir embora, mas está ansiosa para se encontrar com ele novamente. Depois que ela sai, Kaori se pergunta se Miu é namorada dele, mas Yuya fica chocado, dizendo que só a encontrou uma vez antes e que ela seria boa demais para ele. Mas Kaori não concorda com ele. Uma mulher de repente grita quando um homem foge com sua bolsa. Kaori se pergunta o que eles deveriam fazer e Yuya diz a Night para ir atrás do homem. Eles verificam a senhora idosa e a noite logo retorna, arrastando o homem de volta. Yuya diz a Kaori para chamar a polícia, mas o homem se solta, investindo contra Kaori para impedi-la. Mas Yuya se coloca no caminho, desarmando-o facilmente e o imobilizando. A multidão aplaude-o, achando que ele é muito legal. E Kaori agradece-lhe por salvá-la mais uma vez. Eles entregam o homem à polícia e Yuya volta para casa. Yuya continua explorando mais fundo na floresta escura. Junto com Night, eles encontram inúmeros monstros. Eles se deparam com outro rei orc, mas desta vez, Night mostra suas habilidades, mordendo seu pescoço e derrotando-o sozinho. Enquanto continuam, eles encontram um veado de cristal, que está no nível 630. Yuya o observa enquanto está invisível, e vê que ele tem uma estatística de magia impressionante. Ele se pergunta como deve abordá-lo, mas de repente ele o detecta, mesmo através de sua invisibilidade. Então ele não tem tempo para pensar. Ele investe contra eles, então os dois se separam. Night tenta atacar, mas o cervo usa magia, criando uma explosão para se defender. Ele carrega outro ataque, disparando uma rajada de água em Yuya, mas ele consegue desviar. Yuya pensa que eles precisam trabalhar juntos, então ele diz a Night para criar uma abertura para ele. Night corre ao redor do cervo com sua velocidade, mas o cervo revida com sua magia, causando inúmeras explosões na área. Mas Night consegue acertar um golpe, e Yuya aproveita a chance para finalizá-lo. Ele verifica os itens deixados e há uma caixa que chama sua atenção. Ao examiná-la, percebe que é um conjunto de banho portátil que permanece limpo automaticamente e até tem um recurso de privacidade para impedir que as pessoas olhem para dentro. Ele fica surpreso ao encontrar um item assim, e decide experimentá-lo, descobrindo que há várias configurações que ele pode escolher. É muito perigoso usá-lo no meio da floresta, então ele decide voltar para casa à noite e toma um banho relaxante com Night. No dia seguinte, eles lutam contra um ouriço, que tem uma velocidade excepcional. Ele tem dificuldades no início, mas consegue prever seus movimentos e desviar do ataque, fazendo-o ficar preso em uma parede, e ele o derrota. Finalmente ele sobe de nível para 240, e Night também atinge o nível 510. A parede subitamente racha onde o monstro havia colidido, e uma caverna é revelada, então eles decidem explorá-la. Yuya procura por inimigos, mas não há sinais de monstros. A caverna de repente se ilumina quando eles chegam a uma sala maior. Enquanto olham em volta, Yuya fica chocado ao encontrar um corpo, mas Night aponta um livro no chão. Yuya verifica, e acaba sendo o livro do sábio. Enquanto Yuya lê o livro, ele descobre que o sábio era capaz de fazer tudo, dominando todo tipo de habilidade e tornando-se tão poderoso quanto um deus. Os deuses até pediram que ele se juntasse a eles, mas ele recusou o convite. O livro começa a falar com Yuya, alertando-o que à medida que ele fica mais forte, as pessoas ao seu redor começarão a temê-lo. Yuya se pergunta como pode evitar que isso aconteça, e de repente ouve a voz do sábio, dizendo-lhe para encontrar pessoas em quem possa confiar. O sábio pergunta se há algo que ele gostaria de saber, e Yuya pede para aprender magia.
Então o sábio preenche o livro com todo o seu conhecimento sobre magia. Mas ele observa que Yuya não pode usar magia porque ele não tem os circuitos mágicos em seu corpo, já que ele é de outro mundo. No entanto, o sábio decide passar seus próprios circuitos mágicos para Yuya, dizendo a Yuya para encontrar a felicidade e levar uma boa vida. Yuya retorna para sua casa e começa a aprender a usar magia do livro. Ele começa percebendo a energia mágica ao seu redor e aprende a habilidade de manipulação de energia mágica. Ele aprende que tudo o que precisa fazer é reunir energia mágica em sua mão e apenas imaginar a magia que deseja usar. Então ele sai para tentar, imaginando uma bola de água, e parece que a noite também está aprendendo. Ele tenta lançar a bola em uma árvore e ela se revela incrivelmente forte, atravessando a árvore. Enquanto isso, na capital real, Owen apresenta seu relatório ao rei. Ele conta ao rei sobre Yuya, mas quando menciona como a princesa propôs a ele, o rei perde a cabeça, pensando que Yuya seduziu sua filha. De volta à escola, Yuya sonha acordado, pensando no livro do sábio, alertando-o sobre o uso de magia, porque as técnicas que ele está aprendendo não são comumente conhecidas, mesmo no outro mundo. O professor lembra a eles que irão acampar na semana seguinte e os organiza em grupos de 4. Yuya é colocado em um grupo com Kaede, junto com Akira e uma garota chamada Rin. Kaede está animada para a viagem, mas Yuya menciona que ele realmente não tem nenhum equipamento de acampamento, então Kaede sugere que eles vão às compras. Eles vão ao shopping, onde Shingo fica surpreso ao ver Kaori se juntando a eles. Ryu também não acredita que Yuya é amigo de Kaori, porque a maioria das pessoas a acham inacessível já que ela é filha do diretor. Mas ela lhes diz apenas para pensarem nela como qualquer outra estudante. Yuya se pergunta onde está Akira, e Shingo menciona que ele não conseguiu vir. Eles entram e ajudam Yuya a escolher uma mochila. Eles decidem sair juntos, e acabam em um arcade. Shingo fica animado ao ver seu personagem favorito em um jogo de guindaste, mas diz que é péssimo no jogo. Yuya decide tentar. Usando sua habilidade de detectar fraquezas, ele encontra o ponto fraco e consegue ganhar a figura em uma única tentativa. Kaede pede a ele para ganhar um gato para ela, então ele usa sua habilidade novamente e ganha facilmente para ela. Ele acaba ganhando prêmios para todos os seus amigos, e Kaori diz que foi sua primeira vez em um fliperama, agradecendo a ele por seu presente. As garotas decidem fazer compras de roupas, então os caras fazem uma pausa e vão ao café para tomar uma bebida. Yuya pensa em como foi divertido poder sair com os amigos pela primeira vez, mas de repente um alarme toca, avisando que há um incêndio e que precisam evacuar. Yuya se preocupa com as garotas, pensando que o fogo estaria mais perto delas. Eles chegam à escada e Yuya pergunta ao homem se ele viu seus amigos. Ryu recebe uma ligação de Kaede, que diz que ainda estão presos no andar de cima. Yuya sobe correndo as escadas, pensando em seus amigos, e chega à origem do incêndio. Os sprinklers não são suficientes para apagá-lo, então Yuya acha que é hora de usar sua magia. Ele cobre seu corpo com uma camada de água, permitindo que ele corra direto pelas chamas. Vemos as meninas inconscientes pela fumaça enquanto Yuya corre para encontrá-las. Ele consegue chegar até elas a tempo e se pergunta se há mais alguém. Ele usa sua habilidade de detecção para escanear o prédio, e parece que eles são os únicos que restam. Ele cobre as meninas com sua magia, mas o fogo aumenta e ele se preocupa que eles não vão conseguir sair. Enquanto isso, Ryu e Shingo assistem de fora, dizendo aos policiais que seus amigos ainda estão lá dentro, mas não há nada que possam fazer até que combatem o fogo. Yuya corre procurando a saída, mas o telhado desaba, e enquanto ele desvia, Kaori deixa cair o presente que ele lhe deu. Ele chega a um beco sem saída e percebe que não há como sair. Então, ele usa sua magia para arrebentar o prédio e fazer sua própria saída. O prédio treme, mas Yuya consegue sair com as garotas. As garotas são tratadas, e os bombeiros o repreendem por ser tão imprudente. O pai de Kaori chega, agradecendo por salvar sua filha. Filha novamente, e Yuya devolve o broche de lontra que ele pegou. Kaori abraça seu pai, e Yuya pensa sobre como uma família deve ser, mas ele acha que realmente não tem ninguém assim. Mas quando ele chega em casa, Night corre até ele, e ele percebe que eles são uma família. Yuya pensa sobre o que mais ele pode fazer com magia, lembrando que magia é apenas uma materialização de sua imaginação. Então ele pensa em usá-la para viajar, concentrando-se em onde ele quer ir, e ele consegue abrir um portal que o leva para o fundo da floresta escura. Ele está animado que funcionou, mas parece que ele só pode usá-lo para ir a lugares onde ele já esteve. Mas ele acha que pode usá-lo para ir para casa alimentar Night, mesmo quando ele vai em sua viagem escolar. Eles aproveitam a oportunidade para explorar mais um pouco e descobrem uma caverna que contém alguns goblins. Mas usando sua espada lendária, eles não são páreo para ele, e eles encontram um monte de itens raros, guardando todos com sua habilidade de armazenamento.
e ele acha que sua cooperação com Knight está melhorando. Eles saem da caverna e Yuya pensa que deveriam encerrar o dia, mas Knight fica triste, querendo continuar. Yuya disse que precisa voltar para se preparar para a viagem da escola, mas Knight de repente sai correndo. Yuya vai atrás dele, e parece que Knight detecta algo à frente. Então Yuya usa sua habilidade de invisibilidade para ter cuidado e continua. Ele encontra uma garota ferida enfrentando vários goblins. Yuya quer salvá-la, mas Knight o puxa para trás. O Goblin de Elite ataca, derrubando uma árvore, mas há alguns fios que atrapalham, e a garota ataca, cortando o braço do Goblin. Yuya se pergunta sobre os fios, mas os Goblins de repente atacam a garota. Ela bloqueia o ataque deles com seus fios, mas o Goblin de Elite consegue atingi-la e parece deixá-la inconsciente. Quando o Goblin se aproxima dela, Yuya aparece e junto com Knight derrotam os Goblins. Mas de repente surgem inúmeros outros Goblins. Então Yuya decide usar seu chicote divino, que prende todos os Goblins, esmagando-os em um único ataque. E ele pensa que é simplesmente muito poderoso, porque pode atacar vários alvos de uma vez e nunca erra. Após a luta, ele se pergunta o que deve fazer com a garota. Ele pensa em levá-la para sua casa, mas parece que Knight acha que é uma má ideia. Ele não quer simplesmente deixar a garota, mas ela de repente acorda, surpresa por estar sendo carregada, e acaba caindo no chão. Yuya oferece a ela seu suco de cura, que consegue curar imediatamente todos os ferimentos dela. A garota fica surpresa com a eficácia e se pergunta quem ele é. Então Yuya se apresenta, assim como Knight, mas Knight se mostra hostil em relação a ela, e Yuya se pergunta o porquê. Ficamos sabendo que o nome da garota é Luna, e ela disse que estava treinando na floresta, mas foi surpreendida pelo Goblin de Elite e acabou se metendo em problemas. Ela se pergunta o que aconteceu com eles, mas Yuya diz a ela que os eliminou. Ela pergunta o que ele está fazendo na floresta e ele acaba dizendo que também estava treinando. Mas a garota fica surpresa ao ouvir isso por algum motivo. Como Yuya foi quem a levou para um lugar seguro, Luna pede desculpas a ele por estar tão suja e coberta de suor. Mas Yuya diz que está tudo bem. Ela se pergunta se há um rio próximo onde possa se lavar, mas Yuya traz seu banho. Ele fica de vigia do lado de fora e Luna não acredita que ele tenha um item tão raro. Yuya menciona como conseguiu isso de um veado de cristal, e Luna fica impressionada que ele conseguiu derrotar um monstro assim. Yuya acha que é normal para a Floresta Negra, mas Luna revela que está lá a pedido de um cliente, embora Yuya não ouça isso. Luna pede a ele para acompanhá-la no treinamento dela. Como os dois estão treinando na floresta, ela quer treinar com ele. Yuya se sente mal por deixá-la treinar sozinha, então ele acaba concordando em se juntar a ela. Depois disso, vemos eles treinando juntos enquanto Yuya a ajuda a praticar, mas ela também o ensina. Ambos conseguem ficar mais fortes, e vemos Luna enquanto ela derrota um Goblin com seus fios. Yuya elogia ela por derrotar um Elite, mas ela diz que ainda tem um longo caminho a percorrer, dizendo que precisa ficar ainda mais forte para completar sua missão. Yuya diz que precisa ir, tentando explicar que tem uma excursão escolar, mas isso não faz muito sentido para ela, então ele apenas se desculpa, mas ela agradece por toda a ajuda dele. Depois do último dia de treinamento, Yuya relaxa com um banho, mas Luna de repente se junta a ele, querendo compartilhar esse momento. Yuya fica envergonhado, mas Luna se agarra a ele, dizendo o quanto o tempo com ele significou para ela e dizendo que irá valorizar isso. Ela agradece mais uma vez, oferecendo-se para lavar suas costas, mas a toalha dela de repente cai e Yuya fica envergonhado. A turma dele parte para a viagem escolar e vemos Yuya jogando cartas com seus amigos. Kaede acha que ele parece cansado e Yuya admite que não dormiu muito na noite anterior. Yuya vence o jogo e eles não acreditam que ele acabou de ganhar 5 vezes seguidas, mas Yuya acha que o jogo deve ser apenas sorte. Yuya decide tirar uma soneca e acha que continuou ganhando porque colocou muitos pontos em sua estatística de sorte, pensando que o incidente com Luna também poderia ter sido por causa de sua sorte. Yuya é acordado quando eles chegam ao destino. Os alunos trocam de roupa e o professor explica que eles terão que acampar por 2 dias e devem encontrar uma maneira de sobreviver da terra, dizendo que há peixes no rio e plantas que eles podem comer. Kaede está preocupado que as plantas possam ser venenosas, mas Sawada diz a eles que o médico da escola está de plantão, embora os alunos achem ela estranha, porque eles sempre ouvem gritos vindo do escritório dela. Akira acha que eles poderiam simplesmente ficar sem comida por 1 dia, mas Sawada diz que faz parte da lição, mencionando que é uma competição entre as turmas. Yuya se pergunta se há uma recompensa para os vencedores, mas Sawada revela que isso afeta o bônus dela, então ela lhes diz para fazerem o melhor. Mas os alunos não estão impressionados. Os alunos são deixados na floresta, e Yuya se pergunta o que deveriam fazer primeiro. Akira acha que será fácil sobreviver, mas os outros 3 apenas o ignoram, achando que ele é um tolo.
Rin sugere que Yuya e Kaede tentem pescar, enquanto ela e Akira procuram por algumas plantas comestíveis. Vemos que todos os estudantes estão perto do rio, e Kaede acha que eles foram muito lentos. Eles veem Rio perto da água, e ele os avisa que todos os bons lugares já foram ocupados. Kaede se pergunta se eles deveriam tentar algo diferente, mas Yuya usa sua habilidade de detecção e consegue se encontrar outro local. Há muitos peixes na área, mas Kaede acha que a água é muito rasa, então a vara de pescar deles não será eficaz. Mas Yuya tem outro plano e entra na água. Ele pensa que, comparado aos monstros na Floresta Escura, os peixes não são tão rápidos. Ele pensa sobre o que aprendeu com a Luna, sobre como prever o comportamento de um monstro, e consegue pegar um peixe com a mão. Kaede fica impressionada ao ver isso, e Yuya continua a pegar todos os peixes. Os outros alunos acham que ele é louco, e Kaede acha que ele capturou demais. Yuya admite que se empolgou e pensa em agradecer a Luna pelo conselho. Enquanto isso, na parte escura de uma cidade, vemos uma loja cheia de fantoches. Luna usa seu fio, cortando todas as suas cabeças, e ela observa que seu poder melhorou. Ela pensa sobre seu tempo com Yuya, mas descobrimos que ela é na verdade uma assassina e tem matado desde que era criança. Mas ela acha Yuya diferente, desejando que pudesse tê-lo conhecido antes para que sua vida pudesse ter sido diferente. Mas ela sabe que precisa esquecê-lo, porque ela é conhecida como a caçadora de cabeças e se prepara para seu próximo alvo. Yuya e Kaede se encontram novamente com Rin, mostrando a ela o que conseguiram, e ela fica surpresa ao ouvir que Yuya pegou todos os peixes apenas com as mãos. Yuya se pergunta o que aconteceu com Akira, que está caído no chão, e reclama que Rin o usou para testar cogumelos para ver se eram venenosos, e o usou como isca para afastar os ursos. Yuya fica preocupado com ele, verifica seus status para ver se ele foi envenenado, mas fica aliviado ao ver que ele está bem. Rin e Akira mostram todas as plantas que conseguiram reunir, e Yuya as avalia com sua habilidade, descartando alguns cogumelos venenosos. Eles vão até o prédio para mostrar ao professor o que conseguiram coletar, e vemos outros alunos enquanto eles têm seus alimentos verificados para garantir que não há nada venenoso. Yuya encontra Kaori, que pergunta como está indo sua equipe. Eles falam sobre como estão achando a experiência, até que Kaori é chamada por sua equipe. Akira fica surpreso com a proximidade dela, desejando ser mais como Yuya. A equipe mostra sua coleta para Sawada, e ela os elogia por serem a primeira equipe a trazer de volta uma quantidade tão grande de comida segura para comer. Ela fica animada pensando no bônus, mas menciona que também serão avaliados pela culinária. Ela pergunta quem planeja cozinhar e todos apontam para Yuya. Sawada o incentiva a fazer o seu melhor, dizendo que seu bônus depende dele. Mas Yuya acha que ela não deveria ser tão transparente sobre seus motivos. Yuya começa a preparar a comida. Graças ao tempo que passou morando sozinho e cozinhando no outro mundo, ele consegue preparar uma refeição bastante impressionante. A equipe se aprofunda e Yuya espera ver a reação deles. Mas Sawada aparece depois de beber um pouco e fica surpresa ao ver a comida que eles estão comendo. Ela experimenta um pouco da comida também, e Yuya fica nervoso se perguntando se eles gostam, mas acabam achando incrível. Sawada diz que, embora as refeições na escola sejam preparadas por chefes de primeira linha, ela acha que a comida dele é ainda melhor, se perguntando como isso é possível. Yuya pensa como ele só cozinhou para si mesmo já que estava sozinho, mas fica feliz em ver as pessoas apreciando sua comida. Após a refeição, Sawada pergunta se ele se casaria com ela, o que surpreende a todos. Ela revela que não sabe cozinhar ou limpar, porque sempre esteve focada em sua pesquisa e nunca teve um relacionamento antes. E depois de comer a comida dele, ela acha que ele é um bom partido, pedindo para ele se casar com ela e cuidar dela. Todos dizem a ela que é uma má ideia, e Kaede até diz que Yuya não vale a pena. Mas isso faz ele pensar que deve ser um fracasso como pessoa. Porém, Sawada insiste em se casar com ele, até dizendo que iria esperar por ele. Yuya fica nervoso, pensando que não é apropriado, já que ela é sua professora, mas diz a ela que acha que ela é uma boa professora. Sawada fica feliz ao ouvir isso, sufocando-o com seu peito enquanto Kaede tenta puxá-lo para longe. E Akira pensa que ele é o cara mais sortudo do mundo. Mais tarde naquela noite, Yuya se teletransporta de volta para sua casa para verificar Night. Usando um pouco de comida do seu estoque, ele rapidamente prepara um jantar para Night. Enquanto observa Night comer, ele pensa em como gosta de fazer os outros felizes com sua comida. Ele se teletransporta de volta para o acampamento, onde todos estão tomando banho juntos. Todos olham para ele, e Yuya se pergunta o que está acontecendo. Akira diz que seu corpo é ridículo, e Yuya se pergunta o que há de errado com ele, mas Akira não consegue acreditar em como ele é bonito, além de ser incrivelmente musculoso. Enquanto isso, no banheiro das meninas, Rin provoca Kaede, dizendo que todos os garotos devem estar interessados nela, mas elas encontram Kaori, e mencionam como Sawada queria se casar com Yuya. Kaori fica surpresa ao ouvir isso, e as meninas acham que Sawada tem uma certa vantagem.
Kaede parece estar inspirada a tomar uma atitude com Yuya também. Kaori se pergunta se ela está interessada em Yuya, mas rapidamente nega. Rin acha que ela é muito óbvia, mas Kaori se pergunta sobre a preferência de Yuya em garotas. Na manhã seguinte, alguns dos estudantes encontram seus pertences destruídos, se perguntando se poderia ter sido um ladrão. Akira tem uma expressão preocupada, enquanto Yuya verifica se todos os seus pertences ainda estão lá. O grupo decide procurar café da manhã, mas Akira fica assustado ao ver marcas de arranhões em uma árvore. Yuya se lembra de como Akira disse que ele era usado para afastar ursos, e ele percebe o que está acontecendo. Quando ele olha ao redor, o urso de repente aparece diante das meninas e elas rapidamente fogem. O urso corre atrás delas e todos os alunos entram. Sawada sinaliza para o grupo se abrigar com ela. O urso corre para a mesa, e Sawada diz-lhes para irem para um lugar seguro. Enquanto eles correm, Sawada cai e o urso avança nela, mas Yuya se coloca no caminho. Ele luta com o urso, jogando-o no chão e o nocauteando. Ele verifica Sawada, que lhe diz que normalmente o repreenderia por lutar com um urso, mas como ele salvou sua vida, ela decide deixá-lo em paz, até oferecendo-se para casar com ele novamente, o que ele educadamente recusa. Yuya se pergunta o que vai acontecer com o urso, e Kaori acaba explicando. Eles o levarão como um urso de guarda, e se ele atacar pessoas novamente, eles simplesmente o comerão. E o urso parece entender. Então o problema está resolvido, e a viagem de acampamento chega ao fim. De volta à casa dele, vemos que Yuya está programado para se encontrar com o rei no outro mundo, com Lexia a caminho para encontrá-lo. Ele encontra um grupo de demônios na floresta, pensando que seria ruim se o grupo de Lexia os encontrasse. Então ele decide enfrentá-los. A noite ataca um deles e Yuya lança sua lança, mas o demônio a pega. Então ele troca para um martelo que esmaga completamente o demônio enquanto limpa a área ao seu redor, fazendo com que ele fique impressionado novamente com as armas do sábio. O demônio deixa cair um capacete com um visual interessante e Yuya experimenta, mas vemos um coelho de aparência estranha que o observa, pensando que ele é o escolhido, mas o grupo de Lexia se aproxima. Owen está preocupado ao vê-lo, e Yuya percebe que é por causa do capacete, então ele rapidamente o tira, e eles ficam felizes em vê-lo novamente. Eles perguntam se ele está pronto para encontrar o rei e o convidam formalmente para se juntar a eles no palácio. Mas Knight de repente pula em Lexia quando uma árvore cai e Yuya a corta ao meio. Yuya nota os fios que Luna usaria e percebe que Knight estava protegendo a princesa. Owen se pergunta o que está acontecendo e vemos Luna se amaldiçoando por falhar, mas quando ela tenta fugir, é atacada por Yuya e desmaia. Yuya fica surpreso que é realmente Luna, e Lexia se junta a ele, se perguntando quem ela é. Ele diz a ela que Luna foi quem tentou atacá-la, e ele percebe que Knight sabia o tempo todo. Yuya pede para curar suas feridas e levá-la de volta para sua casa, para que ele possa perguntar o que está acontecendo, não querendo acreditar que ela é uma pessoa má. Lexia atende ao pedido de Owen enquanto ele corre na sua direção, pedindo para ela não sair sozinha, mas ela diz que vai visitar a casa de Yuya. Yuya pergunta se ela tem certeza, e Lexia diz que também está curiosa sobre o motivo de ter sido atacada e sobre o relacionamento que ele tem com ela. Então Yuya decide usar sua teletransportação para voltar mais rápido, e Owen fica para trás. Lexia está surpresa com a teletransporte e eles esperam que Luna acorde. Yuya explica como conheceu Luna na floresta e como até treinaram juntos. Mas Lexia está mais interessada no feitiço de teletransporte que ele usou para voltar para a casa. Yuya diz que apenas pensou em usar magia para transporte e acabou criando. Lexia não consegue acreditar nele, e diz a ele que magia de teletransporte é considerada algo de conto de fadas, e nunca houve alguém que fosse confirmado ser capaz de usá-la. Ela o avisa que se alguém descobrir que ele pode usá-lo, isso poderia até levar a uma guerra, então ela faz ele prometer não usá-lo na frente das pessoas sem pensar primeiro. Ela de repente chama Luna, perguntando quanto tempo ela pretende fingir dormir. Luna se levanta, percebendo que foi descoberta, e Lexia nota como Yuya também sabia que ela estava fingindo, mas ele estava apenas sendo gentil e entrando na brincadeira. Lexia pergunta a ela sobre sua história, mas Luna acha que não faz sentido e diz para apenas matá-la. Mas Yuya também pergunta sobre sua história, então Luna explica como ela era uma órfã que vasculhava apenas para sobreviver, mas acabou sendo acolhida por um homem que a ensinou a ler e escrever, assim como os métodos de assassinato, e ela eventualmente se juntou ao Dark Guild. Yuya está curioso sobre a Guilda Sombria, e Lexia explica que é uma organização responsável por orquestrar todos os tipos de crimes. Luna continua dizendo como completou inúmeros assassinatos e até ficou conhecida como a Caçadora de Cabeças.
Lexia fica surpresa ao ouvir isso, pois já tinha ouvido esse nome. Yuya se pergunta se Knight sempre soube e percebe que foi por isso que ele foi agressivo com ela no começo. Luna revela sua missão de assassinar Lexia, mas agora que ela falhou, sua morte é garantida porque ela será executada, ou a Guilda Negra enviará assassinos atrás dela por sua falha. Yuya fica preocupado com ela, mas Luna se pergunta por que ele se importa, já que eles passaram apenas um breve tempo juntos. Mas Yuya diz que embora o tempo juntos tenha sido curto, significou muito para ele, então ele a vê como uma amiga. Luna acha que já é tarde demais para ela, mas Lexia a interrompe, dizendo para trabalhar para ela e se tornar sua guarda-costas. Luna se pergunta o que ela está dizendo, e Lexia explica que como apenas ela e Yuya sabem sobre a tentativa de assassinato, eles podem manter isso em segredo, e se ela for a guarda da princesa, será mais difícil para o Guilda das Trevas chegar até ela. Luna acha que está louca, dizendo que é uma criminosa, pensando em todas as pessoas que matou e que suas mãos estão manchadas de sangue. Mas Lexia diz a ela que suas mãos são bonitas, perguntando como elas são tão macias, e ela diz que foi graças ao banho de Yuya. Ela continua a recusar, mas Lexia a repreende, dizendo que, já que falhou em matá-la, ela é a perdedora e agora deve seguir suas ordens. E Luna não tem escolha a não ser aceitar o trabalho. Enquanto isso, vemos Owen enquanto ele e seus soldados estão fugindo dos Goblins. Seus homens não conseguem continuar, então são forçados a recuar e deixar a proteção de Lexia com Yuya. Luna não pode acreditar em como as coisas aconteceram, pensando que Lexia é uma tirana. Mas como sua primeira ordem, ela exige ouvir mais sobre o banho de Yuya. Então Luna explica que Yuya tem um item raro de banho que pode criar um banho em qualquer lugar e ajuda a recuperar da fadiga, mas também tem efeitos positivos na beleza. Lexia acha que soa incrível e exige usá-lo também. Ela decide tomar banho com Luna, convidando Yuya a se juntar a elas também, mas ele recusa nervosamente e ela diz que é uma pena. As meninas aproveitam o banho juntas, achando relaxante, mas Lexia de repente pergunta se Luna gosta de Yuya, e Luna diz que eles são apenas amigos. Lexia diz que pode perceber que ela gosta dele, mas Luna nega, dizendo que ela está imaginando coisas. Então Lexia conta seu plano de se casar com ele, e Luna se opõe à ideia. Lexia aponta que ela não deveria ter um problema se eles fossem apenas amigos, e Luna não tem certeza de como se sente, mas Lexia de repente emite uma declaração de guerra, dizendo que está definitivamente apaixonada por Yuya, então elas irão lutar por ele, e ela será a vencedora se conseguir casar com Yuya. Luna fica confusa ao ouvir isso, mas pensando em Yuya sendo levado embora, ela aceita o arco querendo Yuya para si, e Lexia declara que a partir daquele momento, Luna será tanto sua guarda quanto sua rival. Após o banho delas, Yuya pensa que deveriam fazer um jantar. Lexia oferece cozinhar, mas ela tem dificuldades ao tentar cortar uma única batata, até perde a faca e quase causa um acidente, então Yuya acaba cozinhando a refeição. As garotas acham a comida deliciosa, e Lexia elogia ele, mas Luna fica com ciúmes ao ver isso, e pede para Yuya alimentá-la, dizendo que tem dificuldade de se mover porque suas feridas ainda não estão totalmente curadas. Yuya pensa em como ele a machucou, então ele concorda com o pedido, mas enquanto ela come, ela sorri para Lexia, que também fica com ciúmes e exige ser alimentada também. Yuya diz que ela não está ferida, mas Lexia usa sua autoridade como princesa para comandá-lo, e ele não tem escolha a não ser obedecer. À noite, as garotas dormem juntas, e Yuya está exausto, mas pensa que foi um bom momento. No dia seguinte, eles se encontram novamente com Owen e seus homens, e Yuya pede desculpas por deixá-lo para trás. Owen pergunta sobre seus companheiros, e Yuya apresenta o Cavaleiro Guerreiro. Mais uma vez, Owen agradece a ele por salvar Lexia no dia anterior, e começa a se perguntar sobre a identidade de Luna. Lexia explica diretamente que ela era uma assassina que tentou matá-la, mas agora estará trabalhando como sua guarda. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e Luna não consegue acreditar em como ela revelou seu segredo tão rapidamente. Owen imediatamente a cerca, mas Lexia diz-lhe para recuar. Owen recusa-se, dizendo que ela não é de confiança, mas Lexia menciona que eles dormiram juntos, então se Luna quisesse matá-la, ela já estaria morta. Owen eventualmente cede, mas diz que vão ficar de olho nela. Yuya de repente interrompe, dizendo que não pode mais ir com eles ao palácio. Como passaram um dia extra na casa, ele não tem tempo para fazer a viagem, pensando que precisa voltar para a escola. Então Owen diz a ele para visitar sempre que tiver a oportunidade, dizendo que ele pode seguir a estrada até uma vila, onde deve conseguir direções para a capital. Lexia se despede dele, dizendo para ele visitar em breve, mas Luna de repente corre de volta para Yuya, dando-lhe um beijo e agradecendo por tudo que ele fez por ela.
Lexia está arrasada, exigindo voltar para que ela também possa beijá-lo, mas Owen finge não ouvi-la e continua seu caminho. Yuya pensa no beijo, se perguntando se ela gosta dele, mas acaba tomando um banho para relaxar. Ele de repente percebe que há uma criatura estranha que entrou sorrateiramente e ele recebe uma notificação dizendo que ele acabou de domesticá-la. A criatura está confusa com isso, mas acha aceitável e Yuya pensa em verificar suas estatísticas. Mas ele descobre que sua habilidade de avaliação subiu de nível, permitindo-lhe ver as habilidades que ela conhece. Ele vê que ela tem uma habilidade chamada Terreno Sagrado, e pede para ver o que ela pode fazer. A criatura cria um campo de luz ao seu redor, e isso parece dar um bônus a Yuya. Yuya fica impressionado e decide dar-lhe um nome. Observando sua aparência, ele decide chamá-la de Akatsuki. A noite lembra-lhe do tempo, e Yuya rapidamente volta para a escola. Durante a aula, Suana anuncia que eles vão ter uma competição de jogo de bola, e os resultados irão afetar o bônus dela. Então ela diz para eles fazerem o seu melhor. O primeiro evento é futebol, e a turma deles está dividida em duas equipes. Yuya joga como goleiro, já que ele não conhece muito bem as regras. Quando o jogo começa, Ryu é uma fera, enfrentando o time adversário sozinho e conseguindo marcar. Kaede fica impressionada, mas hints a ela que eles têm uma segunda arma secreta, dizendo para ela pular. Enquanto ela pula para cima e para baixo, todos os caras ficam distraídos, e Akira consegue roubar a bola de Ryu. Akira ganha um impulso moral, e Rin percebe que seu plano saiu pela culatra. Akira passa por todos, tenta o arremesso, mas Yuya o para instantaneamente, e todos ficam chocados com seu movimento. Ele se pergunta o que deveria fazer com a bola, e Ryu diz para ele apenas jogá-la com toda a força. Então Yuya tenta e acaba jogando direto no outro gol, se perguntando se marcou um ponto. Após a escola, Yuya é abordado por uma agência de modelos que o convida a entrar na indústria, mas ele rapidamente recusa. O chefe fica chocado por ele não estar interessado, mas Yuya diz que já está se divertindo na escola. Miyu aparece tentando convencê-lo também, e seus amigos ficam chocados com o fato de ele conhecer o modelo. Yuya explica que apenas trabalhou com ela uma vez, e eles são mostrados na capa de uma próxima revista onde estão juntos. Um pôster para a competição esportiva deles de repente cai perto deles, e Kaori vem correndo atrás dele. Mas o chefe de repente tem uma ideia, pensando que poderiam fazer um artigo sobre a escola, e fotografar Yuya durante o evento. Então ela sai para obter a aprovação da escola. No outro mundo, Yuya derrota um monstro esqueleto, mas ele acha que não ficou mais forte. Ele decide ir ainda mais fundo na floresta, e encontra uma área cheia de árvores hard black, que são extremamente duras e não podem ser arranhadas por ataques normais. Ele de repente se pergunta como Akatsuki ficou tão grande, mas Akatsuki está na verdade atrás dele, e ele é atacado por um javali de Mithril. Yuya tenta se curar, mas o javali o ataca novamente. Ele pensa que está em apuros, e o javali investe contra ele, mas o javali é subitamente lançado pelos ares quando um estranho coelho aparece de repente. Ele se apresenta como Usagi, e Yuya fica surpreso por ele poder falar. O javali se levanta novamente, mas Usagi o destrói em um instante, e Yuya fica chocado com o fato de ele até destruir as árvores ao redor. Ele verifica suas estatísticas e vê que é incrivelmente forte com todos os tipos de títulos. Yuya agradece pela ajuda, e o coelho pede para ele mostrar seu chute. Yuya demonstra seu chute, e Usagi vê potencial nele. Usagi mostra seu chute, destruindo várias árvores, e começa a treinar Yuya para fazer o mesmo. Depois de um tempo, Yuya consegue destruir uma das árvores e passa a lutar com Usagi. Yuya se pergunta por que está sendo treinado, e Usagi revela que é porque quer que ele seja seu sucessor. Ele explica que é conhecido como Divino, e é seu dever passar adiante suas técnicas. Ele revela que Divino é um título dado àqueles que dominaram um determinado campo, e ele é o Divino Chutador. O trabalho deles é proteger o mundo dos Vis, que são seres que representam os aspectos negativos do mundo. Yuya se pergunta se tem escolha em se tornar discípulo, e Usagi diz que ele pode recusar, mas ele menciona que a luta contra os Vis é inevitável, então eles precisam de tantos aliados quanto possível. Yuya prefere não se tornar um divino, mas ele pensa em como que ser capaz de proteger Night e Akatsuki. Usagi decide continuar treinando-o mesmo assim, mas pede para aprender mágica com ele, já que está impressionado com a barreira ao redor de sua casa, embora Yuya pense que isso foi apenas obra do sábio. Mas eles chegam a um acordo em que vão trocar conhecimentos. Vemos Yuya sendo perseguido por um javali rei de Mithril. Usagi acha que é uma boa chance para Yuya ter uma revanche. Yuya luta contra ele, mas usando seus chutes, e junto com seu chicote, ele consegue derrotá-lo. Yuya celebra sua vitória e descobre que foi deixado cair vários itens de classificação SS. Usagi explica que há monstros de classificação tripla, S e EIs no mundo, e os mais vis são ainda mais fortes na classificação lendária.
Yuya de repente recebe uma notificação sobre evolução e começa a brilhar. Sua aparência não muda, mas parece que ele adquiriu uma série de novas habilidades. No dia seguinte, Yuya participa da competição de tênis de mesa, e o chefe diz para ele fazer um bom show para eles. Seu oponente é na verdade o campeão nacional conhecido como o Sniper, e ele realiza um saque devastador que até mesmo Yuya erra. Mas comparando com o javali que enfrentou, Yuya devolve facilmente o próximo saque, até fazendo um buraco na mesa. Mas ele desiste da partida sem querer ferir ninguém, e os fotógrafos reclamam que ele se moveu rápido demais para eles. Kaede arrasta Yuya para jogar vôlei porque um dos membros do time se machucou e o chefe o segue. Quando o jogo começa, todos ficam chocados quando a bola estoura e a quadra é completamente destruída. O time adversário desiste instantaneamente e o chefe descobre que eles perderam um lance novamente porque os fotógrafos estavam distraídos com outra coisa. Kaede conforta Yuya, dizendo que uma vitória é uma vitória, e de repente eles ouvem um grito. Eles veem Kaori, e Yuya se pergunta o que está acontecendo. Vemos o colega de equipe dela sendo carregado, e ele avisa Yuya para tomar cuidado com o saque. Yuya assume seu lugar na partida de tênis, e seus oponentes dizem que ele também vai precisar de atenção médica. A partida continua, e Kaori serve. A bola passa perto dele, mas cai fora, e Yuya tenta encorajá-la. Ela serve novamente, mas joga sua raquete dessa vez, e Yuya percebe que o outro aluno foi realmente eliminado por Kaori. Sabendo disso, Yuya assume o jogo, pegando todas as bolas, e ele leva a partida. Kaori tenta ser prestativa, mas acaba jogando sua raquete novamente e quase cai. Mas Yuya a segura, e o chefe finalmente consegue tirar uma foto. No final do dia, Kaori vai para casa com Yuya, agradecendo-lhe pela ajuda. Ela quer convidá-lo para comer algo, mas Yuya diz que está feliz apenas por estar com ela, então não há necessidade de agradecê-lo. Mas Kaori acaba beijando-o em vez disso. Enquanto isso, vemos o Sagi lutando contra um dos desprezíveis. O Sagi se defende com magia, e a garota acha isso surpreendente porque ele não deveria ser capaz de usar magia. Ele agradece a Yuya por ensiná-lo, e a garota reavalia suas prioridades, decidindo que Yuya é uma ameaça maior. Então ela sai para encontrá-lo e lidar com ele primeiro. A chefe da agência examina a próxima edição e fica feliz com todas as fotos de Yuya. Ela pensa em como a revista vai vender bem, mas seu subordinado se preocupa que as outras agências vão atrás de Yuya assim que virem. No entanto, a chefe não está preocupada e parece ter um plano para garantir que Yuya não consiga recusar entrar na agência. De volta à casa de Yuya, Yuya e Kaori estudam juntos. Yuya agradece a ela por ajudá-lo com matemática, mas ela diz que não há problema, já que ele também tem ensinado inglês a ela. Mas Yuya apenas agradece sua habilidade de compreensão de idiomas que tornam o inglês fácil para ele. Em um flashback, vemos os dois voltando para casa juntos e descobrimos que seus exames estão chegando. Yuya está preocupado com seu desempenho e Kaori está surpresa que há algo que ele não é bom. Então ela foi quem sugeriu que eles poderiam estudar juntos. Ela encontra Akatsuki pela primeira vez e acha ambos os bichinhos fofos enquanto dormem. Ela pede para usar o banheiro, mas depois que ela sai, Yuya se pergunta se ela conseguirá encontrá-lo. Kaori acaba na frente da porta para o outro mundo, e Yuya vai atrás dela. Kaori diz que sentiu como se estivesse sendo chamada pela porta, e Yuya fica nervoso. Ele explica que a porta conecta a outro mundo e ele a instrui a tentar colocar a mão pela porta. A mão dela é parada por uma barreira, e Yuya explica que apenas pessoas que ele permite podem passar. Kaori se pergunta como é o outro mundo, e Yuya explica que é um mundo de monstros e magia, mostrando como ele pode usar magia. Kaori fica maravilhada, e Yuya explica que foi tudo graças ao outro mundo, onde ele aprendeu habilidades que lhe permitiram lidar com os delinquentes que atacaram a escola e salvar a todos do incêndio na loja de departamentos. Kaori acha inacreditável, e Yuya se oferece para mostrar o outro mundo a ela. Ele pega sua mão e os dois atravessam para o outro mundo. Kaori fica surpresa ao ver que realmente existe outro mundo, e Yuya diz a ela que tanto Night quanto Akatsuki vêm deste mundo. Ele explica que Night é um Fenrir, que é como um lobo, e Akatsuki é meio parecido com um porco, mas Akatsuki fica ofendido ao ouvir isso. A janela de status de Kaori aparece de repente, e Yuya explica que a habilidade neste mundo é representada por estatísticas. Ele fica surpreso ao ver que as estatísticas iniciais dela são muito mais altas do que quando ele começou, lembrando como ele tinha apenas um ponto em cada estatística. Ele explica como subiu de nível neste mundo e como sua aparência mudou completamente por causa disso. Então ele sente como se tivesse trapaceado e não teria sido aceito por todos de outra forma. Mas Kaori muda de assunto, pedindo para ver mais do mundo. Yuya menciona que é perigoso fora da barreira de sua casa, mas concorda em mostrar-lhe mais alguma coisa outra hora.
Ela faz ele prometer de dedinho, e Yuya pede a ela para guardar seu segredo, fazendo-a sentir como se compartilhassem um vínculo especial, e ela começa a sentir-se mais próxima dele. Enquanto isso, na capital, Lexia retorna ao palácio e o rei se pergunta por que Yuya não está com eles. Owen explica que seus planos tiveram que ser alterados, e o rei se pergunta se isso tem algo a ver com Luna. Luna imediatamente admite que tentou assassinar Lexia, e o rei pega sua espada, se preparando para executá-la. Ele investe contra ela, mas acaba parando, e reconhece sua habilidade porque ela percebeu que sua espada tem a habilidade de cortar qualquer coisa que tente pará-la. Então ela parou seus braços. Lexia fica brava com o pai, dizendo que foi sua decisão levá-la como guarda, e diz que odiará ele se ele a machucar. O rei fica arrasado ao ouvir isso e acaba reconhecendo Luna como uma das guardas de Lexia. Depois disso, o rei pergunta a Owen mais sobre Luna, e ele explica como ela era conhecida como a caçadora de cabeças da Guilda Sombria. O rei se pergunta como as coisas se relacionam com Yuya, e Owen explica que Yuya foi quem capturou Luna, e como ele levou Luna e Lexia de volta para sua casa. Mas ao ouvir falar que Lexia ficou na casa de um homem, ele começa a se enfurecer, pensando em como quer derrubar Yuya. Owen diz que nada aconteceu, mas o rei diz que não pode ter certeza, pois não estava lá. Enquanto isso, vemos o homem mascarado que uma vez tentou matar Lexia. Descobrimos que ele é na verdade o primeiro príncipe Rhaegar, e seu subordinado lhe conta sobre como um nobre apoiador contratou Luna para assassinar Lexia. Mas isso terminou em fracasso por causa de Yuya, e ela até se tornou guarda de Lexia. Seu subordinado também menciona como Yuya foi convidado para o palácio, e isso dá a Rhaegar uma ideia. Ele dá ao homem sua arma secreta, uma barreira mágica de selamento, que pode desativar toda a magia dentro de sua área. Isso tornará todos os usuários de magia que guardam o rei impotentes, e então, as únicas pessoas com que eles precisariam lidar seriam Owen e Luna. O homem dele teme que eles sejam expostos se o plano falhar, mas Rhaegar acha que eles poderiam culpar Yuya quando ele visitar. Yuya ganha um dia de folga extra após a competição da academia, então ele se prepara para visitar a capital. Ele faz um pouco de agricultura, derrotando um monstro ovelha que deixa cair vários itens, incluindo um item de cama raro que magicamente proporciona a melhor experiência de sono. Yuya vai para a cidade próxima e fica surpreso ao ver que existem garotas gato neste mundo. Ele vai para a guilda procurando trocar, pois ele não tem dinheiro neste mundo. O mestre acha seu nome estranho e não reconhece de onde ele é. Yuya explica que ele é apenas de uma ilha pequena, e o mestre pensa que ele deve ser nobre com base em sua aparência. Yuya jura que ele é apenas um cara comum, mas o mestre acha difícil de acreditar. O mestre se pergunta o que ele quer vender, e fica maravilhado quando vê a habilidade de caixa de itens de Yuya. Yuya pega um monte de pimentas e o mestre fica instantaneamente impressionado com o vidro. Ele examina as pimentas e descobre que são da mais alta qualidade que já viu, mas Yuya acha que era apenas uma pimenta comum da loja local. O mestre oferece comprar tudo por 100 moedas de ouro, e Yuya se pergunta se isso é muito, admitindo que ele não conhece o valor da moeda no reino. O mestre explica que uma família média poderia viver confortavelmente com 5 moedas de ouro por ano, então 100 moedas de ouro seriam suficientes para uma família inteira viver por 20 anos. O mestre também lhe dá um cartão da guilda que pode ser usado para identificação, e Yuya pergunta como chegar à capital. O mestre fala sobre a diligência que vai direto para a capital, e quando chega lá, Yuya fica maravilhado com a quantidade de pessoas. Akatsuki aponta para o palácio e Yuya começa a ficar preocupado, pensando que estará deslocado. Ele se dirige ao palácio e é recebido por Owen. Owen diz a ele que vão direto ver o rei e Yuya entra em pânico, pensando que não está pronto. Mas Owen diz para ele não se preocupar, pois é apenas uma audiência informal. Vemos Lexia e Luna esperando dentro da câmara e Yuya presta suas homenagens ao rei. O rei imediatamente menciona como Lexia propôs a ele, e ele começa a perder a paciência, pensando que Yuya seduziu sua filha, mas Owen consegue acalmá-lo. O rei não fica impressionado, porque Yuya não trouxe presentes para Lexia. Então Yuya rapidamente puxa o conjunto de cama que ele conseguiu das ovelhas. Lexia fica lisonjeada ao ver isso, mas parece deixar o rei bravo, que acha que ele está tentando seduzir sua filha bem na frente dele. Owen tenta impedir o rei, dizendo que Yuya não está ciente dos costumes deles, e Yuya se pergunta o que está acontecendo. Lexia explica que dar roupa de cama como presente significa que você quer se casar com essa pessoa e compartilhar uma cama com ela. Yuya percebe que cometeu um erro, e o rei se prepara para abatê-lo, mas eles são subitamente atacados por assassinos. O rei ordena que seus guardas atirem, mas um dos homens ativa a barreira que sela a magia, parando as flechas. Os assassinos atacam, mas Yuya os derrota, e junto com Knight ele os derrota facilmente. Lexia abraça-o e o elogia, mas Luna fica com ciúmes e tenta puxá-la enquanto o rei encara Yuya.
Owen descobre um emblema particular em um dos assassinos, e eles percebem que o primeiro príncipe Rhaegar foi quem estava por trás do ataque. Notícias do ataque se espalham entre os guardas, e parece que o rei se isolou em seu quarto. Yuya pensa sobre o que deve fazer, e vemos Owen pedindo sua ajuda para manter Lexia segura. Então Yuya vai procurar Lexia, hesitando em entrar no quarto dela, mas Lexia de repente sai, e ela sugere que eles deveriam passear pela capital, já que é a primeira vez dele lá. Luna lembra a ela de sua situação, mas Lexia raciocina que se seu irmão enviasse mais assassinos, ele estaria revelando sua própria localização. Luna concorda com sua avaliação, mas ela sabe que Lexia está realmente tentando sair. Luna diz a ela que deveria ficar no castelo, enquanto ela pode ser quem mostrará Yuya por aí, mas Lexia recusa, não querendo deixá-los sozinhos. Owen sugere que ele poderia ser o guia para mostrar o castelo a Yuya, enquanto ambos ficariam no castelo, mas as duas garotas rejeitam sua ideia. No final, as duas garotas acabam indo, enquanto Owen observa de longe. Lexia quer mostrar a joalheria a Yuya, mas Luna tem outras sugestões, e as duas meninas brigam por ele. Elas fazem uma confusão e as pessoas ao redor começam a olhar para eles, pensando que Yuya deve ser algum tipo de nobre por estar com duas belezas. Eles olham pela cidade e parece que Yuya está interessado na Guilda dos Aventureiros. Ele menciona como se registrou na Guilda dos Mercadores enquanto estava a caminho da capital. Luna sugere que ele deveria se registrar na Guilda dos Aventureiros também, já que ele vai caçar com mais frequência, dizendo que isso tornará mais fácil para ele negociar materiais de monstros e ele poderá ganhar algum dinheiro aceitando missões. Luna decide se registrar também, querendo ir em uma missão com Yuya. Lexia não gosta da ideia, mas Luna sugere que ela também poderia se registrar. Lexia reclama sobre eles estarem juntos, mas Luna diz para ela não se preocupar porque Yuya provavelmente estará ocupado demais para aceitar missões com ela. Elas encontram a atendente, Emilia, que lhes entrega os formulários de inscrição. Yuya começa a preencher, mas há uma pergunta sobre qual magia ele pode usar. Ele pensa em como o sábio lhe disse que o conhecimento comum sobre magia não é tão avançado, então ele decide não mencionar que pode usar todos os tipos de magia, bem como magia de teletransporte. Então ele apenas coloca vento, fogo e água. A próxima pergunta é sobre poder mágico, e Emilia explica que eles usam uma bola de cristal para medir a energia mágica de uma pessoa. Yuya se pergunta por que eles simplesmente não olham na janela de status, mas Emilia explica que a maioria dos aventureiros mantém suas estatísticas em segredo, então isso serve para garantir que ninguém está mentindo. Luna mede sua energia, fazendo a bola brilhar amarelo, mas ela comenta que nunca foi boa com magia. Yuya mede sua energia em seguida, mas todos ficam chocados quando a esfera se quebra. Emilia acha que pode ser um engano, então decide testá-lo novamente, mas o resultado continua o mesmo. Yuya pede desculpas, perguntando se precisa pagar, mas Emilia diz que está tudo bem. Emilia analisa suas inscrições, mas fica chocada ao ler que ele pode usar 3 tipos diferentes de magia. Yuya se pergunta se há um problema, e Emilia explica que ser capaz de usar 3 tipos de magia já o coloca no reino das pessoas de seus contos de fadas. Lexia acha que ele é incrível, e Yuya está apenas feliz por não ter mencionado toda a outra magia que ele pode usar. Emilia coloca suas aplicações em uma máquina, e ela produz seus cartões de guilda. Emilia explica que, como novos aventureiros, eles começam com o rank F. Yuya se pergunta se há um requisito para completar missões, mas Emilia diz que eles são livres.